Bom dia, povo. Eu sou Emir José Nogueira Mendonça. Estou agora aqui, como podem perceber, de quarentena, em função das ordens do governo federal e do governo estadual. Estou no escritório da minha filha. Sou do grupo de risco, talvez um dos mais perigosos, talvez uma bomba relógio, em função de eu ser PCD, em função de eu já ter tido 5 pneumonias, em função de ter pressão alta, em função de ser diabético, e em função da minha idade, tenho 53 anos de idade. Eu estou aqui a pedido de muitos amigos de fora do Acre, e de meus clientes, que eram clientes, que era representante de venda, trabalho, presto serviço para o escritório como representante, mesmo sendo aposentado, porque a aposentadoria dá R$ 1.000 por mês, então eu preciso comprar medicamento, preciso fazer tratamento, tudo, e quem é aposentado sabe que R$ 1.000 não dá para nada. O que me traz aqui é essa questão da quarentena e a questão das pessoas estarem colocando tudo contra o pedido do Bolsonaro para que o povo vá para a rua. Eu vou fazer algumas perguntas e eu peço para que todos analisem e tenham consciência e muita atenção com as respostas e bom senso. E ao mesmo tempo vou explanar alguns pontos. Em primeiro lugar, em que o governo está preocupado com a população ou com o povo. Segundo lugar, o que o governo fez e está fazendo com relação à questão da saúde. Terceiro lugar, o governo está jogando a responsabilidade na mão do povo e descartando a sua responsabilidade. E o que ele está pretendendo fazer com o povo. Outra questão, a questão política. O que os nobres deputados federais, estaduais, senadores e vereadores estão fazendo para resolver o problema do povo, dessa questão de coronavírus, dessa questão da falta de dinheiro, da questão de benefício, da questão de plano social e de ações sociais. E agora vamos à questão do povo. Todos nós sabemos que na cadeia alimentar o governo federal, estadual e municipal precisa dos empresários, precisa dos autônomos, precisa dos microempresários, precisam dos profissionais liberais. Por quê? Essas pessoas geralmente já recolhem imposto na entrada, quando já tem seu próprio negócio. Impostos federais, impostos estaduais, impostos municipais. Essas pessoas, no final do mês, elas têm de assumir contas de insumos, porque precisam comprar produto para poder vender, precisam assumir salário dos funcionários, porque afinal de contas, se a pessoa trabalha, ela merece receber. Precisam assumir boletos bancários, precisam assumir impostos, precisam assumir aluguel, precisam assumir tudo que seja necessário para manter a sua sobrevivência e a sobrevivência de seus empregados. Após o recolhimento de todos esses encargos, tudo, ao governo estadual, federal e municipal, nós vamos entrar no pagamento do funcionário público. Porque, afinal de contas, essas pessoas trabalham para o governo. Nós verificamos agora que houve pagamento do Estado aos funcionários públicos esse mês. E todos receberam seu dinheiro, estão fazendo suas feiras, e aí nós vamos entrar na hipocrisia do ser humano. E as pessoas falam para ficar em casa, mas os supermercados da cidade, os supermercados no interior, estão todos lotados. As pessoas não estão sequer a 1 metro de distância um do outro. Estão usando máscaras, mas todo mundo já sabe que o Covid-19 ele pode ser absorvido pela pele. Se a pessoa tossir, pode pegar no seu cabelo. Então não adianta usar máscara e não usar touca
não está totalmente protegido. Ou seja, as pessoas estão se contaminando, aparentemente diríamos isso, e não estão percebendo o que está acontecendo. Então isso é uma puta de uma hipocrisia, porque de uma maneira ou de outra querem ou acham que estão se cuidando, mas demonstra totalmente uma falta de cuidado. E aí nós caímos na seguinte situação. Bolsonaro aparece pedindo para que todos vão para a rua trabalhar. No início eu perguntei, fiz as indagações com relação ao governo. Então vamos lá. Se o governo estivesse preocupado realmente com o povo, já teria feito ações sociais, albergues, abrigos para pessoas de rua, moradores de rua, e abrigos para pessoas carentes e sem condição. Por quê? Nós sabemos que a maioria dos brasileiros não possuem casa própria, a maioria mora de aluguel. E a pergunta vem, como vão pagar aluguel no final do mês? Como vão pagar energia, como vão pagar água? O governo liberou 90 dias sem pagamento de água, luz, certo? Ele liberou 90 dias para não haver corte de água e luz. Ele não liberou que a gente não vá pagar a luz. Então o governo não está preocupado com o ser humano, não está preocupado com o povo. Primeira coisa, o governo teria de subsidiar essa energia durante 3 meses. Não só evitar corte, mas o povo não precisar pagar energia durante 3 meses. O governo não está preocupado com o povo, por quê? Porque se estivesse preocupado com o povo, estaria subsidiando o povo, trazendo sacolão na porta de cada pessoa, trazendo água mineral, trazendo uma botija de gás. E agora o governo quer que o povo vá para a rua simplesmente para não deixar de arrecadar. Se o governo não arrecadar seus encargos, seus impostos e tudo mais, como ele vai pagar o funcionário público lá no final da cadeia alimentar? Como ele vai arcar com suas despesas, com seus benefícios, suas regalias? Auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio gabinete, auxílio gráfica, auxílio combustível, cartão cooperativista e tudo mais. Como o governo vai assumir todas essas despesas? Se o governo quisesse assumir o seu povo, meteria a mão no bolso, diminuiria carga tributária, os impostos, diminuiria salário de deputado, de senador, de juiz, de promotores, diminuiria os benefícios e as despesas governamentais e tudo mais. Então, não existe interesse do governo cuidar disso, de mexer nessa parte. O povo que tem de mexer na sua parte, o povo agora tem de voltar a trabalhar, correr risco de vida, porque ou o povo morre de Covid-19, se contamina e morre de Covid-19, ou o povo vai morrer de fome dentro da própria casa, sem ter condições. E aí nós vamos ter a fome, nós vamos ter o desemprego e nós vamos ter o suicídio, porque um pai de família, um avô, uma avó, não vai querer ver seu filho, seu neto, sua mãe, seu pai passando necessidade, passando fome. E nós vamos correr para um caos social de saques, desemprego e fome. Então é hora do povo realmente abrir o olho e pensar naquela ideia que foi feita pelos 3 mosqueteiros, que era um por todos e todos por um. Povo com o povo. Não adianta nada as pessoas ficarem brigando e discutindo um com os outros, uns querendo que as pessoas que voltem a trabalhar se lasquem, se contaminem, outros querendo que não fiquem em casa e tudo mais. As pessoas de risco, como eu, os idosos ou qualquer outro, realmente têm de ter o maior cuidado de não estarem na rua trabalhando, mas para isso nós temos os jovens, temos os novos, que em função às vezes de sua condição de saúde, de sua condição de ter proteção física, de ter proteção de saúde, imunidade alta, de talvez não proliferar o vírus do Covid-19. Já foi descoberto, inclusive já foi testado em São Paulo e pessoas já ficaram curadas através da azitromicina e do outro medicamento da malária que já está trazendo tratamento. Em 6 dias a pessoa já se recupera totalmente. A cloroquina, hidróxido de cloroquina,
onde a pessoa já se recupera em 6 dias do Covid-19. Então, era bom avaliar isso tudo e que o povo realmente pense que o empresário, o pequeno comerciante, mototaxista, dentista, advogado, sacoleira, crediarista, todas essas pessoas precisam ter condições, precisam trabalhar comprando, vendendo, governo recolhendo imposto, para poder lutarmos contra esse Covid-19 e termos condições de vencer essa batalha e vencer essa guerra. O governo tem de atentar para isso e prestar atenção muito bem no que estão fazendo, porque eles ficam brigando por cargos políticos, por salário, por isso e aquilo mais, mas não foram na casa de ninguém perguntar se precisa de alguma coisa, de um sacolão, precisa pagar uma conta de telefone, uma conta de luz, precisa pagar um cartão de crédito, precisa pagar o boleto da Unimed, ou plano de saúde, ou alguma coisa. Ninguém está preocupado com isso. E as contas vão chegar e você vai ter que decidir se paga uma conta ou se vai morrer de fome ou se vai ficar com fome em casa. Então, abram o olho. Não adianta o funcionário público ficar comprando sacolão e juntando pessoas e pessoas para fazer doações. Eu já fiz muitas doações de medicamento. Durante anos e anos ajudei várias famílias e tudo mais. Famílias carentes, mas a carência não está só lá embaixo, a carência está no meio social também. Na parte de cima, na classe B e na classe C. Não está na classe D nem na classe E. Pessoas que estão passando necessidade, não têm direito a dinheiro para pagar aluguel, moça que faz a manicure, pedicure, aquela pessoa que vai na sua casa fazer o manicure, pedicure, você ligou para ela e perguntou se ela tem o que comer hoje? Professor da academia, você já ligou para ele e perguntou o que é que ele tem para comer hoje? Academias fechadas, faculdades fechadas, os boletos chegando, as contas tendo de ser pagas. E essas pessoas não têm condição emocional de chegar e pedir uma ajuda para uma pessoa. Porque nós vamos chegar na palavra dignidade e vergonha. As pessoas têm de vergonha de pedir ajuda à pessoa. Uma pessoa de classe baixa, uma pessoa humilde, ela não tem mais vergonha porque ela já perdeu tudo. Ela já passou fome, ela já perdeu dignidade, ela já perdeu vontade de tudo. Então ela pede porque ela precisa realmente. Então vamos abrir o olho, vamos olhar para o lado e vamos prestar atenção. Funcionário público, você que tem seu salário garantido esse mês, teve seu salário garantido esse mês, preste bem atenção, que se o governo não arrecada, não terá pagamento o mês que vem, não terá caixa. Ou então o governo está se contradizendo, porque nós já estamos com 2 anos de governo e o governo dizendo que não tem dinheiro em caixa, não tem dinheiro em caixa, não tem dinheiro em caixa, e pagou o salário desse mês. Conseguiu ou vai conseguir pagar o salário desse mês? E o mês que vem, como é que vai ser? Como é que vai ser sua situação? Vai ficar igual a situação dos autônomos, dos empresários, que não podem demitir, se demitir não vão conseguir indenizar e vai aumentar a carga de desemprego. Então, gente, vamos pensar muito bem e vamos todos à luta, e é todos por um e um por todos e todos por um. Muito obrigado pela atenção.